O presidente Lula não confia no Hugo Mota, assim como parte do Congresso brasileiro. O povo a gente já sabe que não confia, tanto que o Hugo Mota é o político mais rejeitado do Brasil. A gente mostrou aqui que ele ficava atrás do Davi Alcolumbre, mas depois do desacordo que ele provocou ali com o governo, envolvendo o IOF e a taxação dos bancos, bets e bilionários, que ele tinha costurado um acordo com o governo e depois ele mesmo acabou descumprindo esse acordo, ficou claro ali que o Hugo Mota não pensa em ninguém além dele mesmo e isso teria atrapalhado a relação dele com o governo, atrapalhado a eleição dele com a opinião pública, a relação dele, perdão, com a opinião pública e atrapalhado também a relação dele com parte do eleitorado dele lá na Paraíba. Tudo isso porque o Hugo Mota mostrou que ele é pouco experiente, né? Tem só 36 anos, está ocupando um cargo muito importante, ele é o presidente da Câmara mais jovem que a gente já teve, foi eleito inclusive com o limite ali da idade de 35 anos e aparentemente ele não consegue lidar com a pressão que sofre para que acabe cedendo ali algumas coisas que são de interesse do Centrão e da oposição. E aí o que acabou acontecendo, Carlito? Ele já tinha descumprido o acordo com o governo lá em junho, se não me falha a memória, quando ele tinha costurado ali com o governo já, que aprovaria sim, botaria em votação e discutiria a aprovação do IOF, né, que iria taxar bancos, bets e bilionários, depois descumpriu esse acordo. E mais recentemente, quando foi pautado ali a ideia de ser discutido o PL antifacção do governo, a única exigência que tanto o presidente Lula quanto a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, fizeram ali para o Hugo Mota é que ele não escolhesse um parlamentar para relatar o projeto que fosse politizar demasiadamente a pauta. E aí quem é que o Hugo Mota escolhe? Escolhe o Derrite, secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, do seu aliado de partido, porque para quem talvez não saiba, o Hugo Mota e o Tarcísio de Freitas são do mesmo partido, do Republicanos, partido da Igreja Universal, que inclusive ontem fez ali uma matéria lá na Record, né, tá colocando o Tarcísio como um herói quase. Eu vou mostrar para vocês aqui já, para vocês acompanharem, tá certo? E aí o que acabou acontecendo, Carlito? O presidente Lula levantou as duas orelhas, né, entendeu que o Hugo Mota é uma figura que não se deve confiar. Indicação de Derrite para a relatoria do PL antifacção abala a confiança do Planalto em Mota e amplia a lista de atritos. Episódio se soma à derrubada em junho do decreto que aumentava o imposto sobre a operação do IOF, né? Tinha um decreto que o Hugo Mota tinha dito ali que tinha acordo fechado com o governo para manter ali, aprovar o decreto, né? Que era um MP na verdade, e simplesmente decidiu por livre e espontânea vontade descumprir o acordo e punir o povo brasileiro, liberando ali bancos, bets e bilionários de tributação. E aí o que acabou acontecendo? Neste caso agora, o presidente Lula percebeu que Hugo Mota tem demonstrado ali que não é um indivíduo que se deva ter confiança. Por quê, Carlito? Porque claramente o que o Hugo Mota tem feito ali em relação à sua atuação tem trazido os interesses pessoais do seu grupo político à frente dos interesses do Brasil, do próprio Congresso Nacional e, de certo modo, da Presidência da República, porque para que o Hugo Mota coloque em prática essa discussão para votação, e o governo, inclusive, apoia isso, foi costurado um acordo. E aí, o que é que está sendo dito aqui? Ó? Em conversas internas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado contrariedade com Mota. Também afirmou que a autoria do projeto foi roubado, o projeto antifacção do governo, foi roubado do Poder Executivo por causa das alterações do texto feitas pelo relator, um dos políticos de maior destaque da direita na área da segurança pública. Isso aqui é uma criação de narrativa, né? Que Derrite não tem essa relevância na área de segurança pública. Mota, por sua vez, argumenta publicamente que tem a prerrogativa de indicar o relator das matérias e alega que Derrite traz experiência de comandar a segurança pública do maior estado do país. O presidente da Câmara ainda se queixa aliados de enfrentar ataques por parte do PT. Procurado, o deputado não se manifestou. Olha que grande ironia, né? O cara ataca o povo brasileiro, o povo vai e se manifesta chamando ele de Hugo nem se importa e mostrando que realmente ele não se importa com o povo brasileiro, aí ele culpa o governo, culpa o PT, culpa o Partido dos Trabalhadores, culpa a base aliada e diz que ele pode escolher quem ele quiser. Você pode escolher quem você quiser, Hugo Mota. Foi exatamente por isso que o presidente Lula falou, já que você pode escolher, não escolha ninguém que seja muito ligado a mim,
mas também não escolha ninguém que seja muito ligado à oposição, para não pautar politicamente de forma exagerada o projeto, porque o governo passou 6 meses construindo o PL antifacção, ouvindo membros do Ministério Público, ouvindo representantes da sociedade civil organizada, ouvindo representantes do Poder Judiciário, ouvindo agentes de segurança pública ligados às forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, que muito em breve vão virar polícias municipais também, e aí o Derrite vai lá e passa por cima de tudo isso. O que é que estaria por trás, Carlito, de tudo isso? Para alguns aliados do presidente Lula, um dos problemas do Hugo Mota seria a pouca idade. Como ele tem só 36 anos, ele não estaria conseguindo lidar com o cargo que ele tem e com as pressões que ele acaba sofrendo. Porque, por exemplo, quando ele tenta se aproximar do governo, como estava acontecendo depois daquela passada de faca que a ministra Gleisi deu nos cargos dos traidores do Centrão que tinham cargo ali no governo do presidente Lula, ele buscou se aproximar, ele começou a negociar cargos, mas aí a direita bolsonarista começou a criticar ele, ele vai e retrocede. Inclusive isso está relatado na matéria. Aliados do governo dizem que Mota, de 36 anos, não tem maturidade para lidar com as pressões que enfrenta no cargo. Nos últimos meses, o presidente da Câmara vinha se reaproximando do governo, o que gerava críticas de bolsonaristas, e como ele não tem tamanho e força para conseguir segurar a onda, ele acabou retrocedendo. E aí tem um detalhe importante também, que é o quê? O pai do Hugo Mota é prefeito da cidade de Patos, na Paraíba. A Paraíba é um dos 4 estados brasileiros que o presidente Lula venceu a eleição em 2022 em todos os municípios. Os 4 estados são Sergipe, o meu estado, Paraíba, o estado do Hugo Mota, Piauí, o estado do Whindersson Nunes e do Ciro Nogueira, e o Ceará, o estado do que o Ciro Gomes quer, inclusive, ser candidato a governador em 2026. E na cidade de Patos, que é a cidade que o pai do Hugo Mota é prefeito, o presidente Lula teve mais de 60% dos votos, entre o primeiro e segundo turno, quase 70% dos votos. E é aí, meu amigo e minha amiga, que entra um ponto importante. O Hugo Mota depende do presidente Lula para apoiar o pai dele, o Nabor Vanderlei, que é atual prefeito lá de Patos, porque ele quer ser candidato ao Senado. Se ele não conseguir disputar a candidatura como cabeça de chapa, né, como candidato ao Senado, ele quer ser pelo menos um dos indicados na suplência. Para quem talvez não saiba como é que funciona a estrutura de uma chapa para o Senado, você tem ali uma eleição que é para o legislativo, mas é uma eleição majoritária, ou seja, vence o que tem mais votos, diferente da eleição proporcional para cargo de deputado, por exemplo. No cargo de senador vence aquele mais votado, e você tem o candidato ao Senado e tem 2 suplentes, o primeiro suplente e o segundo suplente. O Nabor Vanderlei, que é o pai do Hugo Mota, ele quer ser cabeça de chapa, mas ele já entendeu a possibilidade de ele ser, pelo menos, primeiro suplente na chapa de alguém. E aí, para isso, ele vai precisar do apoio do presidente Lula. E é aqui, meu amigo e minha amiga, que entra um ponto importante para a gente discutir. Por quê? Olha o que traz os dados aqui da eleição de 2022. Está aqui, ó, para vocês verem, ó. Lula vence a eleição em todas as cidades da Paraíba, no primeiro turno, tá? Eleição em Patos, veja como foi a votação do primeiro turno. Olha a votação que Lula teve no primeiro turno lá em Patos, 64%. No segundo turno, o presidente Lula teve 66,32%, tá? Então, para que o Hugo Mota vença a eleição, ele vai precisar contar com o apoio do presidente Lula, porque o presidente Lula venceu a eleição lá na Paraíba, no segundo turno, inclusive teve na Paraíba, no segundo turno, quase 70% dos votos também. Então, se o pai do Hugo Mota quer ser eleito candidato ao Senado, né? Se o pai do Hugo Mota quer ser eleito senador da República, ele vai precisar contar com o apoio do presidente Lula. O pessoal tá dizendo que ficou sem som, foi por muito tempo, aqui tá normal. Como é que tá aí o som para vocês? Aqui para mim tá normal. Então, se o pai do Hugo Mota quer ser candidato ao Senado e quer ser eleito, ele vai precisar contar com o apoio do presidente Lula. E é aí, meu amigo, que o Hugo Mota fica naquela sinuca de bico, né? Por quê? Ele não quer abrir demais os dentes pro governo porque a extrema-direita questiona. Só que ele sabe que para que o presidente Lula apoie o pai dele em 2026, ele vai ter de fazer o governo rir também, né? Porque ficar fazendo o que o Hugo Mota tá fazendo não dá certo. O Hugo Mota é uma figura que hoje nem o governo confia e nem mesmo os opositores ao governo confiam. Porque ele fica nesse morde e assopra, e é típico da pouca idade. Só para vocês terem noção, desde a antiguidade, tanto na Roma quanto na Grécia Antiga, para ocupar alguns cargos,
Se sugeria que o indivíduo tivesse 35 anos de idade, porque se imaginava que essa idade seria a idade que o indivíduo teria maturidade. No caso do Hugo Mota, está claro que ele não tem preparo para ser presidente da Câmara. Inclusive, ouso dizer para vocês que ele deve ser reeleito tranquilamente na Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados, melhor dizendo, lá pela Paraíba, né? Ele deve ser reeleito tranquilamente, porque o voto proporcional ajuda figuras como Hugo Mota, mesmo que ele não seja o candidato mais votado do partido, ele pode ser eleito pelo quociente eleitoral e quociente partidário somados ali. Inclusive nos meus livros, né, eu explico isso, ó, tanto no Descomplicando a Política quanto no Falando de Política Sem Politiquês. A gente fala sobre esses cálculos, como é que eles são feitos, inclusive. Mas eu ouso dizer que eu não acredito que o Hugo Mota será candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. E se for, corre o risco de não vencer. A não ser que alguma coisa mude daqui para o ano de 2027, se ele for reeleito, né, em 2026, como muita gente está apontando aí. Porque ele é fraquíssimo, poucas vezes na história do Congresso Nacional. E acredito que depois da redemocratização, se teve na presidência da Câmara dos Deputados um presidente tão fraco e não confiável como o Hugo Mota. Porque repara, ele não consegue ter confiança nem da oposição e nem da base do governo, porque ele não cumpre o combinado. E é aí que o presidente Lula, ó, levantou as orelhas, como a gente brinca aqui no Nordeste, para o Hugo Mota, e o Hugo Mota está na sinuca de bico, porque ele sabe que para que o pai dele vença a eleição, ele depende do apoio do presidente Lula. O presidente Lula venceu as eleições de 2022 em todas as cidades do Piauí, da Paraíba, perdão, no Piauí também, né, mas na Paraíba. Na cidade que o pai do Hugo Mota é prefeito, o presidente Lula é disparado em aprovação, e tudo aquilo que o Hugo Mota tem feito para atrapalhar o governo do presidente Lula vai respingar, evidentemente, na eleição de 2026, inclusive no próprio pai do Hugo Mota. Então ele vai ter de fazer o famoso beijamão. Ele vai ter de se aproximar mais do presidente Lula e aprovar pautas que são de interesse do governo e, de certo modo, se distanciar da extrema-direita bolsonarista e do centrão neste momento, mesmo o Hugo Mota sendo de um partido de centrão, porque se ele não fizer isso, os próprios interesses dele na política serão comprometidos. É o que para mim está claro.